Olá, sexto ano! Hoje é a nossa aula de redação e eu vou falar sobre paragrafação. Antes disso, vamos ler aqui um conto de Carlos Drummond de Andrade. O título é A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara, disse a Elpídia, e queria um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo caso de poesia. Ser um caso de poesia é ser criativo, ter a imaginação fértil. Sobre o texto. Quantos parágrafos tem o texto? Vamos voltar? Contem comigo. 1 parágrafo, 2 parágrafos, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. Então, tem 4 parágrafos. A inicial de cada palavra do parágrafo começa com letra maiúscula ou minúscula? Paulo, a, quando e não. Todas começam com letra maiúscula, é uma regrinha básica, tá certo? Depois que termina um parágrafo, há uma mudança de linha? O parágrafo terminou bem aqui, ó. Teve uma mudança de linha, não precisou usar o outro espaço, o restante do espaço mudou de linha. Ponto final, próximo parágrafo. No segundo parágrafo ele usou toda a linha. No terceiro parágrafo teve então uma mudança de linha. As frases contidas em cada parágrafo mantêm maior relação de sentido entre elas do que o restante do texto? Sim, e é sobre essas relações, essa relação de sentido que há entre as frases do mesmo parágrafo que nós vamos falar agora. No primeiro parágrafo, a gente pode dizer que tem a situação inicial. Paulo conta a primeira mentira. No segundo parágrafo, o conflito. Paulo foi proibido de jogar futebol durante 15 dias depois de mentir novamente. No terceiro parágrafo, clímax. A mãe de Paulo decidiu levá-lo ao médico. No quarto parágrafo, desfecho, que é o fim da história. O médico disse que o menino tinha uma imaginação fértil. Para quem não lembra, clímax é o ponto mais importante da história, certo? É o momento de maior tensão da história. Então, o que é parágrafo? É um recuo em relação à margem esquerda da folha, a divisão de um texto que reúne um conjunto de ideias, começa com letra maiúscula e termina com o chamado ponto parágrafo, que é o ponto final seguido de mudança de linha, e as frases contidas mantêm maior relação de sentido entre elas do que o restante do texto. Bom, gente, sobre parágrafo é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre coerência textual, que deve estar presente em todas as frases, em todas as produções textuais que vocês escreverem, até mesmo na fala. E aí eu trouxe essa tirinha para a gente ler. Turma da Mônica. Eu vim trocar este chuveiro. Ué, ele me parece bom. Não tem defeito nenhum. Como não? Ele está todo furado. A água não para de cair. Então, aqui é uma tirinha de Maurício de Souza, da Turma da Mônica. A história em quadrinhos é um gênero textual de conteúdo humorístico. Nessa tira, a aparente falta de coerência do texto não é verbal, mas comportamental
e foi empregada com o objetivo de divertir o leitor. Então, qual é a aparente falta de coerência? É ele dizer que o chuveiro, cuja função é derramar água, está com defeito porque está furado. O quadrinista produziu humor na tira por meio da história de Cascão, que tem pavor de água e não gosta de tomar banho. Por isso, as reclamações dele têm fundamento no contexto e faz sentido para quem conhece as características do personagem. Quem não conhecer as características do Cascão pode achar o texto incoerente. Então vamos agora a algumas definições. O que é coerência textual? É a estrutura lógica das ideias que estabelece continuidade entre as sequências ou frases de um texto, conferindo um sentido unitário para o todo. Então veja, o texto coerente é aquele texto que consegue passar uma mensagem lógica. Textualidade ou textura é o conjunto de características que tornam uma sequência linguística um texto e não um conjunto de palavras ou frases soltas. Então, um texto não é várias palavras ou frases soltas, é preciso ter informação, é preciso ter sentido, é preciso passar mensagem. E aí, já que estamos falando sobre a coerência textual, que é um dos elementos da textualização, vou falar sobre coesão. É a conexão estabelecida entre as partes de um texto, as palavras, os períodos e os parágrafos que a gente acabou de falar, por meio de conectivos, são por meio de palavras e outros recursos linguísticos. Eu trouxe aqui um exemplo bem interessante para vocês. No texto abaixo não há elemento de coesão, mas se percebe uma relação de sentido entre as palavras selecionadas que dão coerência à unidade. Então, esse texto aqui não tem elementos de coesão, aqueles elementos que vão ligar palavras, frases e parágrafos, mas ele é coerente porque ele consegue passar uma informação, tem unidade, tem sentido. Vamos lá? Dia incandescente de sol, ruas expostas ao calor, corpos lagados, sangue escuro, zumbido de inseto, desolação. Então aqui são várias frases numa sequência que consegue mostrar aí uma rotina, tá? Uma situação, uma narração. Outro texto. No texto abaixo há elementos coesivos, pois, portanto, porém não se nota coerência entre os enunciados, que não têm continuidade de sentido e, por conseguinte, não constitui um texto. O motorista parou o ônibus, pois o passageiro desceu. Portanto, ele andou e fez um cumprimento. Esse pois e esse portanto são elementos coesivos, certo? Porém, foi mal utilizado e deixou o texto incoerente. Então, há coerência nesse pequeno texto aqui? Não há. E é sobre isso que vocês vão ver nas aulas de português, nas aulas de redação, vocês vão aprender esses elementos coesivos para poder utilizar com qualidade nas produções textuais e até mesmo numa conversa. Bom, gente, por hoje é só. A nossa aula de redação acabou. Estejam presentes no chat no horário das aulas para eventuais dúvidas e resolvam a atividade que já está lá na agenda. Tchau, um beijo.